santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Carla. Pai Nosso já é mais do que suficiente, né? Quando a gente medita nas frases e enxerga a beleza dessa oração que Jesus nos deixou, né? Tá bem travadinho. Vocês estão vendo a tela? Ok. Vamos dar continuidade. A semana passada a gente comentou bastante sobre a questão dos centros espíritas. E o motivo foi justamente por causa do que a gente vai ler nesse capítulo, que é sobre a história do Acelino. Cuidado aí, ficar olhando isso, que vai deixar a pessoa tonta. Aqui na hora de aumentar aqui o zoom, aí foi lá para baixo. Então, o André Luiz, assim como Vicente e esses outros espíritos no centro de mensageiros, eles estão ouvindo, né, histórias de médiuns falidos. Então, teve o caso do Otávio, que faliu principalmente por causa de ambição material e sexualidade desregrada. E no caso do Acelino, ele também cai por questões materiais. E aí a gente comentou bastante sobre a questão dos centros espíritas, da situação, pelo menos dos que a gente tem um conhecimento mais aprofundado, justamente para a gente conseguir enxergar que essa história de Acelino é uma vida, a história de uma reencarnação que é muito comum, né, nos nossos dias. Ela está muito ligada à nossa realidade espiritual aqui na Terra. E aí, lendo isso, a gente consegue entender de forma mais clara o que significa quando a gente lê na Bíblia, ou a gente estuda, né, nesses estudos que a gente faz, principalmente das obras de Kardec. Sempre com. Perdão. Boa noite, Tiago. Sempre com a leitura dos livros do André Luiz. Também que todas essas questões, elas falam muito no nosso íntimo e a gente consegue entender, então, o que significa realmente trabalhar para Jesus de uma maneira mais ligada à realidade da nossa personalidade, à realidade das nossas ações. A gente está muito acostumado a viver atropelando a vida e a gente está muito acostumado a viver baseado apenas nos nossos sentimentos, sem raciocinar sobre por que esses sentimentos estão aqui e como que as nossas ações afetam os outros e a nossa própria vida. Então, a gente tem a tendência de reencarnar e repetir os mesmos erros do passado porque a gente age praticamente sem pensar. E a gente praticamente não se transforma numa reencarnação, justamente por essa dificuldade em nos conhecermos e
ter coragem de romper com aquilo que nós já percebemos que nós somos. As nossas desculpas são inúmeras. A nossa tendência de escapar de uma análise mais profunda de nós mesmos, ela é muito forte em todos nós. E tudo isso influencia, então, como a gente vive a vida. Então, como a gente está lendo aqui, a gente sempre frisa que 80% das reencarnações programadas, o espírito que reencarna fale, a gente consegue entender por que a gente está nessa situação de extrema ignorância espiritual. E a doutrina espírita tem essa maneira de falar de maneira tão direta, e quando a gente se liga à doutrina espírita, a gente consegue entender que não tem jeito. Não existe outro caminho que não seja a verdade. E a verdade, ela tem como premissa que nós encontremos a verdade do que nós somos. E a doutrina deixa muito claro, então, que o verdadeiro motivo dessa ignorância espiritual, dessa cegueira que a gente vive, e por que a gente fale tanto, é por causa da nossa má vontade, que ela é muito fraca, e por causa dos nossos vícios, que a gente tem acostumado há muito tempo a não podá-los, né? E a gente também acostumou a viver tanto uma vida atribulada e de pouco raciocínio, que a gente também não raciocina para educar os nossos filhos. E aí a gente acaba não podando também as ervas daninhas dos vícios que a gente já consegue enxergar neles. E isso é dito pelo Santo Agostinho na lição A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo isso deixa muito claro para nós que a nossa situação aqui de encarnação é uma situação de crianças muito infantis, muito aquém ainda de entender claramente as verdades espirituais que nos envolvem, mas nós vivemos mergulhados em uma realidade espiritual plena, onde as nossas ações influenciam os encarnados e os desencarnados, e os desencarnados influenciam também as nossas ações. Mas é preciso então que nós decidamos quais desencarnados nós vamos deixar influenciar. Muitas vezes a gente evita a mudança e a gente busca aquele quartinho das vibrações inferiores que nós nos acostumamos, e a gente busca a companhia dos obsessores, porque nós estamos muito acostumados a viver naquela situação espiritual. Mas se a gente soubesse entrever a alegria que é partilhar a vida com o espírito amigo que está do nosso lado para o nosso bem, a gente buscaria vencer com mais clareza os nossos vícios que nos impedem de ter essa companhia serena e amorosa dos nossos amigos que nos amam e que lutaram pela nossa reencarnação, que estão ao nosso lado. Isso é uma luta do espírita que entende essa realidade de forma mais profunda, porque muitas vezes quando a gente encontra dificuldades, a gente tem a tendência de não nos ligar a quem nos quer bem. A gente tem a tendência de buscar a aflição, o desespero, a ansiedade. E a gente tem a tendência também de buscar os nossos desejos inferiores, que trazem uma satisfação mais imediata dos centros de prazer inferiores do nosso corpo físico. São matérias mais densas, que geram uma sensação de anestesia do nosso corpo espiritual e mental e corporal, e assim a gente recebe o prazer, a satisfação do prazer, né? Isso independente do que é o que está gerando esse estímulo,
pode ser uma variedade de coisas infinitas. E assim a gente se coloca numa situação de não crescimento espiritual, porque aí a gente não sai da situação que a gente está. A gente comentou sobre isso, que para resolver os problemas de fato, para a gente resolver realmente as rusgas que nós temos na nossa reencarnação, com as pessoas da nossa família, as pessoas que estão nos trazendo problemas, que estão nos fazendo mal, ou até mesmo as pessoas da nossa família que nós temos carinho, mas sabemos que temos coisas a resolver. Esse trabalho ele é cansativo, porque ele exige, então, um esforço ativo do espírito de desfazer dessa mania milenar, de se enfurnar em pontos de prazer para se dedicar ao trabalho de renovação. Esse é um ponto da nossa encarnação que ele é muito complexo, porque nós estamos num ponto em que, do jeito que nós estamos, nós não podemos ficar, porque a gente já tem condições físicas, mentais, cognitivas, científicas, emocionais, de decidir por coisas mais amorosas, mais caridosas e mais lógicas também. A gente já chegou nesse ponto da humanidade. Mas a gente também está num ponto em que nós temos ainda muitos vícios a vencer. Nós ainda caímos muito fácil em situações de maldade, de violência, de maledicência, de orgulho. Então, esse ponto da nossa encarnação, desse período que a Terra está vivendo, ele é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E ele é muito difícil também, porque esse é aquele primeiro passo para vencer aquelas partes muito primitivas nossas. E que nós já vencemos muitas coisas, considerando a selvageria, né, dos tempos passados. Mas essa selvageria, a gente vai recordar que como ela foi necessária para a sobrevivência da espécie, isso falando dos primeiros hominídeos, né, dos primeiros ancestrais, então a nossa noção de responsabilidade sobre isso ela é menor. Aqui a gente já tem uma responsabilidade muito maior de não cometer uma violência, de não gerar um sofrimento nas outras pessoas. Da gente tem uma responsabilidade muito maior porque a gente já entende a necessidade do perdão. Então, se a gente não perdoa, essa responsabilidade ela recai muito mais sobre nós. Tá tudo bem por aqui? Então, nós somos estudantes, né, na vida espiritual, ainda muito rebeldes, e ainda não descobrimos verdadeiramente, de forma bem aberta no nosso coração, a alegria de trabalhar e servir pelo bem. A gente está buscando, a gente tem uma noção não muito clara de como isso é bom. No dia a dia, a gente ainda tem a luta de fazer com que isso se torne realidade no nosso coração. E a gente sempre comenta que o importante é não desistir e ter sempre a sinceridade no coração de entender que está errado e refazer o caminho, né? E para nós, para o nosso orgulho, é algo complexo de fazer, mas a gente já tem a responsabilidade de fazer, justamente pela doutrina espírita ser muito clara sobre isso. Então, por que toda essa conversa inicial? Porque a gente vai continuar a leitura e a gente estava falando que a história do Acelino, né, como até o Tales comentou, é uma história bem comum. Não é que ele tinha uma mediunidade excepcional e uma missão excepcional. É a história de uma pessoa comum como nós, com falhas como nós, que teve como nós a intuição de se ligar ao Espiritismo e de trabalhar pelo Espiritismo e pelo bem. A maneira com que ele decidiu fazer isso gerou a situação que a gente vai ver aí. E aí esse é um aviso para todos nós, para a gente conseguir entender a seriedade das coisas que a gente estuda e fala. E a necessidade de que tudo que a gente fala e estuda, que isso seja
realmente colocada em prática pelo nosso coração e a gente lute, então, para vencer todos esses pontos enegrecidos na nossa alma que podem gerar quedas em situações que são bem sutis, como a gente vai ver. Então, por isso a necessidade de raciocínio constante, de pensar no que vai fazer sempre, em como resolver os problemas que nos aparecem, porque tudo isso faz parte de como a gente vai vencer ou não as tarefas que nos são colocadas, as provas na vida. Vou começar lendo. Apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testes no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Olha que interessante da gente enxergar que isso é algo que a gente tem muito forte dentro de nós, que a justificativa de buscar bens materiais ela é muito forte no nosso espírito. E a gente tem a tendência de nos desculparmos de ações, às vezes, que não são corretas, pelo bem da sobrevivência da família, ou por situações de sobrevivência, como se a gente ainda vivesse numa selva de pedra, né? Em que a gente tivesse que lutar pelo nosso alimento, independente das pessoas que nós afetamos. Então, ele trouxe, isso já era dentro dele, uma inquietação em relação a bens materiais. E aí, isso é uma questão que fica muito clara que ele não teve fé suficiente para aceitar a situação que ele estava vivendo ali. E ele começou, então, a criar justificativas para que o comportamento dele imoral, e que ele sabia que era imoral, fosse, então, aceito por ele e pelos outros. Ele não quis trabalhar em paz e aceitar que ele não teria uma condição tão boa nesses primeiros anos, e aí ele mesmo quis buscar, então, a resolução disso. E olha só, ele não resolveu esperar, então, que ele receberia abundantes recursos mais tarde. E de modo semelhante ao Otávio, Otávio, né? Caso Otávio, do capítulo passado, que ambos tiveram a promessa de ter, depois de demonstrar o serviço, demonstrar o trabalho, eles receberiam dinheiro, abundantes recursos. Então, não seria pouco dinheiro. Então, você vê que, para um espírito da condição deles, e que a gente pode considerar que é a condição nossa, olha a bondade de Deus. Nós somos tão ligados à materialidade que muitas vezes nessas provas, Deus permite então que, se a gente provasse a condição de trabalhar em favor dos outros e conseguir acalmar a ambição material de ter, de querer acumular bens, a gente os teria. E olha que interessante a bondade de Deus, porque se há uma pessoa que vence esse teste no trabalho, quando ele recebesse esses recursos, ele teria muito mais sabedoria para utilizar. E aí poderia ser até um novo teste em como ele usaria esse recurso abundante na velhice, já tendo tido vencido, pelo menos em parte, né, a prova de ter pelo menos vencido essa ambição desmedida que faz a pessoa justificar situações imorais. E ela mesma, então, teria a chance de, nessa reencarnação, avançar muito na questão material, porque, vencendo essa inquietação
de ter coisas, quando ela recebesse, aquilo já não seria mais tão importante. E aí aquilo poderia ter um significado muito mais espiritualizado. Então, não era meu serviço igual aos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalho espiritual e religiosos? Se todos pagávamos por serviço ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos, inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam as conclusões egoístas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como pelo que devia ser justa a retribuição. Aqui ele está contando, então, mais ou menos a somatório de pensamentos que ele criou, né? E não entendo que foi sozinho nesse caso, em nenhum caso, né? O estudo, né? O Kardec deixou bem claro, mediunidade de graça, semente de graça. Exatamente, é que eu vou ler a mediunidade gratuita, vou parar nessa parte um pouquinho. A gente vai parar nessa parte, a gente vai aproveitar para aprofundar, porque como a gente comentou na semana passada, se ele tivesse se apegado ao estudo da doutrina espírita, pelo menos as 5 obras, ele teria mais condições de vencer essa tentação que ele não buscou nem vencer, ele buscou justificar. E essa é a grande questão que a gente precisa entender, que a gente pode enxergar nós mesmos nesses movimentos. Quando a gente chega num período de escolha da vida em que nós poderíamos nos ligar ao bem, ou nós poderíamos, de forma mais profunda, trabalhando e se ligando mais às coisas espirituais do que às materiais, a gente recebe, então, essas tentações que nascem do nosso espírito, que tem uma tendência de buscar prazeres materiais imediatos, e também das companhias espirituais que alimentam isso em nós, porque elas também têm o objetivo de não só receber as emanações que nós fazemos, mas também tirar um potencial trabalhador do bem do caminho reto. Então, como o Thales já falou em outros estudos, toda pessoa que se liga ao bem e quer que se transformar, ela já recebe, então, obsessores especializados em fazer com que ela também caia nas próprias teias, né? Porque isso nasce da nossa imperfeição, para que tenha menos um trabalhador fiel a Jesus e às causas espirituais. Então, a gente vai parar aqui, eu vou parar de compartilhar, e a gente vai buscar no próprio Kardec a resposta dessas questões que ele colocou. Ai, meu Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo tem a mediunidade gratuita, no capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, no Evangelho, que é um livro que é o mais fácil de ler no Centro Espíritas, já tem a resposta para o problema dele. Então, isso mostra que, é claro que ele teve avisos, ele mesmo vai falar nas próximas frases, que ele recebeu não só avisos espirituais, mas também de pessoas encarnadas. Com certeza, em um momento, ele pode ter passado por essa lição, ou algo no centro possa ter falado sobre isso, porque a gente não fica sem avisos. Mas olha como a gente se fecha para receber os avisos de Deus quando a gente quer apenas satisfazer os nossos interesses. Então a gente vai ler. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade,
A gente está lendo lá nos Atos dos Apóstolos isso. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos para instrução dos homens. Vou aumentar aqui, licença. Para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então mostra que ele já sabia disso, porque ele falou, o trabalho realmente é dos desencarnados, mas eu tenho o meu papel nisso. O papel dele é só uma aptidão física, que não indica nenhum merecimento, que não seja o merecimento de trabalhar. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Isso daqui é muito importante porque fala justamente dos argumentos que ele comentou sobre os sacerdotes católicos. Vocês vão lembrar da história da igreja, a questão da usura, da venda de indulgências, né? Que vendia-se o perdão, então. E imagine só uma pessoa, então, não conseguir se ligar a Jesus e ao bem, porque a única questão, a única instituição que liga ela à espiritualidade só faz baseado no que ela pode pagar e doar para os sacerdotes, né? E a gente sabe disso de forma muito clara, né, através da história, que isso fez muito mal, porque impede realmente a ajuda de verdade. E são situações assim que trazem também essa incredulidade na religiosidade de maneira geral e que a gente vê as pessoas se justificarem por isso, né? Que pelos abusos que são feitos, né? A própria questão do dízimo, em que ocorrem coisas bem complexas em relação a orar por tal pessoa mais pelo dízimo que dá, os favores gerados pelo dízimo que é gerado, a própria questão da riqueza imensa, né, do Vaticano e o que isso significa. Então a pessoa enxerga isso e ela não se enxerga representada e não se identifica então com a religiosidade. É claro que isso também é uma fuga da própria pessoa, porque pedi e achareis, né? Não, buscai e achareis, pedi e Deus te dará. Porque quando se busca a se ligar a Deus, Deus responde. E é chegado então para a pessoa várias situações em que geram exatamente o que a pessoa precisava naquele momento para se ligar melhor a Deus. Porque Deus está buscando que nós nos liguemos o tempo todo, né? Então, foi o que o Thales comentou na semana passada, né? Que a pessoa pede para os espíritos resolver minha vida que eu não aguento mais. E, na verdade, todo aquele tempo de espiritismo dado a ela já tinha condições de transformar a vida dela, se ela assim permitisse. Então, esse ponto da mediunidade não ser paga, ele é muito importante para realmente chegar ao corações das pessoas que estão sedentas de se ligar ao bem, sedentas de um afago espiritual que as tirem da situação de ostracismo que elas estão, nos sofrimentos morais que são variados em toda parte, e as igrejas que se ligam a essa questão de recebimento de dinheiro, elas não são capazes de produzir, porque assim que se coloca o interesse egoísta, já não existe mais condições
de ter uma ajuda espiritual mais aprofundada. Então, por isso que a doutrina espírita ela é extremamente importante nesse sentido, e os trabalhos e os estudos no centro, eles precisam pegar muito claro nessa questão. Olha a perfeição de Deus de trazer, então, uma doutrina que coloca como base o alcance a todos, indistintamente, inclusive da próprio credo religioso que a pessoa tem. Porque Kardec não colocou a doutrina espírita como uma religião, ela colocou como uma doutrina, a doutrina dos espíritos, o conhecimento dos espíritos que chegam em todos os cantos, em todas as idades, em todas as classes sociais, e que fazem isso de uma maneira generalizada para que quem buscar esse conhecimento consegue achar, mesmo que faça parte de outro credo, de que venha de uma outra situação religiosa. Com o tempo foi se tornando uma religião, né, para nós, mas em termos sentimentais, mas em termos práticos, né, a doutrina espírita ela é uma doutrina e não um rito religioso. Ela, inclusive, não tem dogmas. Ela não força as pessoas a participarem em situações de ritos religiosos que poderiam classificá-las como uma seita, algo desse tipo. Mas ela pega bem nessa parte do estudo e de buscar realmente compreender o que os espíritos nos trouxeram. E isso fica muito claro nas obras de Kardec. É por isso que essa queda do Acelino ela é tão frequente e ela existe ainda muito em todos nós, porque a nossa tendência de estudar ela é muito fraca. A nossa busca de realmente estudar de fato a doutrina espírita ela ainda é muito, muito incipiente. A gente evita, os centros espíritas evitam. Eles muitas vezes dizem que a leitura de Kardec ela é muito densa, e não existe uma busca de trazer, de simplificar o que na verdade não é denso, ele só muito. Ele é muito. Eu digo que ele é claro, mas ele é claro de uma maneira que precisa de uma leitura atenta, de uma leitura que não seja atropelada. Muitas vezes é preciso meditar no que foi dito, buscar entender a, o contexto social e científico da época, e tudo isso leva tempo e dedicação. Mas não é nada que é incapaz, impossível de fazer. Assim como o Thales comentou nos estudos, o Chico era analfabeto, assim como o Divaldo. Então, não são justificativas plausíveis, mas as pessoas se justificam assim. E aí perpetua essa tendência de, numa situação dessa em que a pessoa poderia se ligar realmente ao estudo e encontrar nesse estudo todo o remédio para as tentações que ela traz, na verdade, não se liga ao estudo e cai nas tentações. E os espíritos enxergam e entendem que as pessoas fazem isso e mesmo assim aguardam pacientemente e ainda nos auxiliam de forma muito, muito caridosa, numa dedicação assim muito intensa, para que um dia nós percebamos. E aí, se um dia nós percebemos esse erro, eles estão lá também para nos auxiliar nessa transformação. Eles estão sempre aguardando para que a gente consiga realmente furar essa bolha que nós mesmos criamos e que nos mantém no mesmo lugar. Alguém quer falar alguma coisa? Opa, não vou fazer isso não. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem,
jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Olha que coisa lógica. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente, e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, olha só que interessante, é que fica muito claro que se busca, então, comunicação com os espíritos, é preciso entender por que se busca e pedir realmente seriamente. E aí, se isso vai ser feito a partir de um médium, é preciso conhecer o médium. É preciso buscar entender como esse médium se comunica com o mundo espiritual. É um médium que ele se dedica para o estudo, ele deu mostras de humildade, de abnegação. Esse maior desinteresse moral e material, ele é claro, porque imagine só receber uma comunicação espiritual de um médium que tem um interesse de qualquer maneira, em qualquer situação, nessa comunicação ou com a pessoa que está sendo falado, isso já impede qualquer comunicação. Pode até ter comunicação, mas pode ser que o médium não repasse. Pode ser que venha, então, a intuição dos espíritos inferiores, que trabalham muitas vezes em situações muito complexas, emocionais, que podem gerar a perda da reencarnação das pessoas que escutam. Por exemplo, aquela história de Otávio, né, em que o médico, o Otávio, sofrendo e tendo como situação básica da personalidade dele uma sexualidade desregrada, ele recebeu de recomendação de um médico que buscasse experiências sexuais. Imagine só, então, uma situação desse tipo, de forma muito complexa, por exemplo, para uma menina jovem que pede ajuda a respeito de casamento, que são situações que são extremamente importantes para a programação espiritual, ou para uma senhora que precisa lutar para manter uma família unida e precisa, então, receber palavras duras no sentido de se manter abnegada e resoluta para que o lar tenha um equilíbrio, e esse espírito tem outros interesses, esse médium tem outros interesses, por exemplo, ou até a situação financeira, né? O médium que tem um interesse financeiro num consulente, sei lá, uma pessoa que o busca, mas que tem uma situação financeira abastada, esse médium ele não vai querer dizer coisas que o firam, porque ele tem o interesse de se aproximar dessas pessoas. Então, isso é muito claro. Bons espíritos, eles não fazem parte de situações que têm interesse egoísta. E aqui está bem claro. Sabe quão pouca coisa se faz mistério para que eles se afastem. Um pensamento que não é cortado, um pensamento que já é de interesse egoísta, ele já impede comunicação com os bons espíritos. E aí os espíritos se afastam. Muitas vezes até tentam, né, como que eu falo? Um conselho ali, né, até tentam que a pessoa não se ligue a esse tipo de comportamento, mas se a pessoa escolhe não ouvir, então eles educadamente se afastam
e esperam. Porque foi então decisão da pessoa de se ligar a espíritos inferiores. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. É como o Chico falou, o telefone toca de lá para cá. Não é uma situação que a pessoa pode marcar um horário, olha, segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente vai ter uma comunicação. Se o espírito não quiser comunicar, a comunicação não existe. E se a pessoa força para isso, então ela vai aceitar que a comunicação venha de espíritos que não estão ligados com a verdade e que podem chegar lá às 8 horas e falar abobrinha. E a pessoa se colocou nisso porque ela não se preparou seriamente para uma conversa com bons espíritos. E aí, como ela depende disso porque ela está recebendo dinheiro, então não tem como ter uma boa comunicação de um bom espírito numa situação que está envolvendo esse tipo de arranjo, né, que tem horário marcado e a pessoa pagou e quer receber uma conversa, não é? Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, não é nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, da alma dos mortos que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. É aquela proibição que se comenta no Deuteronômios, né? Que não vá consultar aos mortos, nem buscar os ledores de sorte. Em que utilizam para dizer que está na Bíblia contra o Espiritismo, mas a gente já comentou que não é bem isso, né? Que essa busca de consultar os mortos, de ledores de sorte, e no caso do Espiritismo a gente não consulta, porque são os espíritos que falam. Pode-se conversar, mas quem detém o controle dessa conversa são os espíritos. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Aí aqui tem uma interpretação até um pouco errônea, né, da nossa infantilidade, de querer entender que missão está colocado como algo especial, que a pessoa nasceu para isso. Não, é missão porque é a missão do sacrifício em favor dos outros e entender que não depende nada da gente. Não é algo que depende da gente, mas é que é de extrema responsabilidade para que seja feito de forma benéfica realmente para as pessoas e também para o próprio médium, né? E aí tem aqui para ver a leitura do Livro dos Médiuns e do Céu e Inferno.
A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece de que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Olha que frase extremamente clara sobre essa questão da mediunidade e que a gente comentou nos estudos, né? É o tempo que materialmente posso dispor. Se for algo que é preciso que o trabalho, que invada o trabalho, então o trabalho ele precisa ser a prioridade. Mas isso fica claro que foi uma lição do Emmanuel para o Chico, né? Ok. Essa questão do tempo de materialmente dispor, que o Chico não queria ir trabalhar para fazer uma questão espírita e Congresso. para o congresso, né? Ele pegou o trem já em Uberaba, porque o patrão dele não liberou. Ele falou, não, eu sou espírita, eu vou matar o serviço. Aí ele entrou no trem, antes da primeira parada, o Emmanuel falou, onde você está indo, Chico? Ele falou, Congresso Espírita, eu sou espírita. Ele falou, pois é, Chico, mas você precisa respeitar aquilo que mantém a sua vida, que te dá condições de sobrevivência. Então, se o seu patrão não autorizou, você não vai. Ele obedeceu a Emmanuel, parou na primeira parada, chegou atrasado e explicou para o patrão a situação. E a mulher do patrão dele, ele era funcionário público, mas do chefe dele, né? Era apaixonada com os livros do Chico. E ele dizia que ficava olhando para o Chico e não entendia como é que um indivíduo com cara de bobo daquele tinha condição de escrever uns romances que a mulher dele adorava e falava do Chico. E ele não gostava do Chico por causa disso. E por causa de outras coisas também, né? Aí ali, naquele momento, o patrão dele começou a olhar o Chico diferente. Depois que ele contou, falou assim, o senhor não me autorizou, o senhor me desculpa, eu fui vaidoso, fui egoísta e cometi um erro. Aí o patrão aceitou, não tirou, até onde se sabe, né, não tirou o dia de trabalho dele, porque ele é um funcionário exemplar, né? E aí que é importante que as pessoas entendam que o nosso trabalho com Deus, ele existe em qualquer instante, em qualquer momento. E o espírita tem que viver do seu trabalho, não com recursos derivados do centro espírita. É diferente do caso do Kardec. O Kardec não era médium. Ele compilou os livros, assim como a FEB faz. Tinha os direitos autorais, ele fez um trabalho físico, ele mesmo disse isso, mas o trabalho espiritual ele nega. E aí ele usou os recursos para fundar a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e a Revista Espírita. Nós espíritas falhamos muito não ler. E nesse sentido, é também de se perguntar o seguinte, mesmo que o médium doe energia do seu próprio corpo, quem é que fez esse corpo? Mesmo que ele doe seu próprio tempo, quem é que não pode dar tempo para amar o Pai Celestial ou o próximo, né? Então essas questões também são importantes. Esse exemplo do Acelino, né, ele mostra claramente a ignorância, a falta de estudo, mostra claramente que se ele estudou, ele não
entendeu direito ou não prestou atenção direito no que o Kardec falou, no que Jesus falou. Por isso que é muito importante nós entendermos, e por mais que a gente tenha defeitos e dificuldades, é muito importante sermos obedientes a Jesus, a Deus, para que a gente não caia numa situação dessa. Ao que nós sentimos, nós vimos na escrita do André Luiz caridade, porque ele não falou de todos os problemas graves, e nós vemos no André Luiz uma diminuição do sofrimento do Acelino para não assustar tanto os outros. Então, os livros do André Luiz, os livros escritos pelo Chico, eles vêm numa medida em que eles geram ensinamentos tanto de uma leitura simples como numa leitura complexa, e eles não fomentam o mal, não comentam o mal. Volto a repetir, tem livro de médiuns espíritas em que nós questionamos a autenticidade dos bons espíritos, porque detalhes do umbral das trevas, das cavernas são explicados com capítulos e capítulos, imprimindo na mente de quem lê como que o mal funciona. E nós lemos, vimos e entendemos por ensinamento dos espíritos que o mal não deve ser comentado, tanto quanto possível, a não ser para aprendizado. Então, essas descrições, elas foram evitadas nos livros do André Luiz. Vocês vão ler Os Mensageiros? Ou Mensageiros ou Missionários da Luz, eu acho. Que ele não pode seguir, ele como espírito não pode seguir para o abismo, porque ele não tinha condições de ver, quanto mais narrar aquilo. Então, assim, o cuidado para não chocar é muito grande. Mas se a gente prestar atenção nos detalhes, a gente aprende muito sobre a vida espiritual. Uhum. E aí mostra também que grandes médiuns como Chico, né, mas as pessoas que se ligam à mediunidade, elas recebem auxílio, recebem a justa medida, né, igual o Chico devia o salário dele, mas ele sempre acabava recebendo situações que o ajudavam, e ele nunca parou de ajudar as pessoas e não buscou nada mais além do trabalho, né? Tanto é que ele nem precisou ele nem nunca recebeu o dinheiro pela venda dos livros. Outra coisa importante nessa história, quando a gente faz essa análise, né, em relação à maneira como as coisas vêm, que eu falei que o André Luiz provavelmente não citou detalhes, vocês não acham que os bons espíritos colocaram para ele várias páginas do Evangelho dentro do centro espírita falando sobre mediunidade gratuita? Com certeza. Ou leituras sobre isso? Ele apenas não quis ouvir, né? Uhum. Então, veja que a história ela é reorganizada para que não abale tanto, porque a gente já percebeu, tanto nos outros quanto em nós mesmos, que quando nós pegamos um livro espírita ou a Bíblia, um livro bom, que nos faz bem para ler, se a gente não tiver ligado ao bem, é impressionante como que a gente ou os obsessores conosco fazem com que a gente não entenda páginas inteiras que serviriam para o nosso crescimento. Então, a questão não é ler só, prestar atenção no que está lendo. Abrir o Evangelho para desencargo de consciência, você está fomentando vamos dizer, a ação dos obsessores, né? Porque você está burlando, é um sacrilégio, né? Essa aqui é a verdade. Você está burlando a realidade e enganando a si mesmo. Que é o que eles se sentem fortes, é quando a gente mente para a gente mesmo e que a gente age como hipócrita. Não é à toa que o Cristo repete várias vezes hipócritas. Se você está disposto a ler o Evangelho para ser uma pessoa melhor,
Não acha que abrindo o Evangelho e lendo, você vai se tornar uma pessoa melhor sem prestar atenção nas palavras e analisar o que está lá. Assim como não basta se dizer evangélico, espírita ou católico para sê-lo de verdade. Não basta se dizer cristão para ser de verdade. Lembra que se a gente fizer a vontade de Deus, aí nós entraremos no reino dos céus. E no início do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela lição do Espírito de verdade, está escrito: dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e entrareis no reino dos céus. É bem claro isso, é a última frase daquela mensagem maravilhosa, né? Que é a mensagem do Espírito da Verdade, que representa a chegada do Consolador prometido na Terra. Isso é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Você faz oração para nós, Thales? Thales faz. Ouve bem daqui? Você consegue ouvir bem aqui? Sim. Obrigado. Querido Senhor Jesus, Mestre amado, tenhamos a serenidade de compreendermos a seriedade da sua vinda, que representa para nós o caminho certo da felicidade. Cada vez que fugimos dos seus ensinamentos, nós deixamos que o egoísmo, a maior chaga da humanidade, tome conta do nosso comportamento. É voltando as nossas forças, todas elas, contra o egoísmo interno, e faremos com que consigamos vencer a nós mesmos. Vencer as dores que causamos a nós por pensarmos primeiro em nós e esquecermos que o Pai nos ama cada vez mais, quanto mais nós colocarmos nas nossas ações e pensamentos amar ao Pai e ao próximo como a nós mesmos, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isso requer sabedoria, conhecimento, mas principalmente amor. Então, Senhor, aprendamos a amar cada dia mais, porque cada dia mais, aprendendo a amar, estaremos mais próximos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, até domingo. Boa noite, fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a todos.